Comendo comidas estranhas do corredor da morte. O que será que você ia pedir se caso você estivesse nele? Camarão, uma lagosta, um cuscuzinho? Um cuscuz. É bom. Eu ia preferir um drink. Mel. E aí? Confere aí com a gente. Essas são as últimas refeições mais loucas pedidas por quem tá no corredor da morte. De uma refeição de luxo a uma sobremesa que quase parou uma execução. Eu vou comer todas para saber o que essas últimas escolhas dizem sobre os criminosos que comeram elas. Começando pela refeição de um dos preços mais perigosos de todos os John tempos. Wayne. Oh, tem vários camarões fritos. Batata frita com ketchup. Quem não gosta de batata frita? E meio quilo de morangos. Tá bem doce, Morango do fresco. amor. E dentro desse pote tem algo que assustou os guardas da prisão. Frango frito. Prisões evitam servir carne com osso porque pode ser afiado e virar uma arma. Muito bom. Imagina isso como uma arma. Mas tem algo a mais. É do KFC. Isso porque antes da prisão, o detento John Wayne Macy era gerente de 3 restaurantes do KFC, que significa que a última refeição dele veio do antigo trabalho. Estranho. Mas nem todo detento tem tanta sorte. No Japão, os prisioneiros não sabem quando vão ser executados, então a refeição final é geralmente decidida ao acaso. É assim que uma refeição de prisão típica se parece no Japão. Arroz, sopa de miso, peixe grelhado e vegetais em conserva. Preciso de hashis. Vamos provar o peixe? Vamos provar com o arroz e os vegetais. Quando você combina os 3, fica muito bom em conjunto. Tenho que tomar um gole da sopa de miso também? Já tinha tomado sopa de miso antes, essa é bem boa, hein? Agora, a execução no Japão é ainda mais estranha. Acontece em uma sala com 3 botões. 3 oficiais apertam eles ao mesmo tempo, mas apenas um deles abre o alçapão que enforca o prisioneiro. Assim, nenhum deles sabe quem causou a execução. Isso é louco. Tem mais 11 últimas refeições que eu vou mostrar pra vocês. E a próxima é bem diferente, já que o detento não teve apenas uma última refeição. Ele teve 3. A primeira foi um hambúrguer bacon. Eu não sabia que no Japão também tinha esse tal corredor da morte, porque geralmente a gente escuta mais falar dos Estados Unidos, que lá tem as execuções, né, pena de morte e tal. Aí geralmente a gente imagina logo lá nos Estados Unidos, porque esse corredor de morte lá, o pessoal, eles ficam numa prisão isolada. É uma prisão isolada que ficam só os presos realmente que foram condenados à execução. Então eles ficam lá, eles não sabem quando é que vai ser realmente o dia da execução. É decidido assim, sabe, esporadicamente. Então, imagina a pressão que fica assim no psicológico, né, dessa pessoa que está presa, que não sabe a hora nem dia que vai ser executado. De repente, eles vão lá, chamam e pronto. É quase, agora. Eles ficam antes sentenciados a uma prisão mental, né? Mental, imagina. Baconator da Wendy's e um milkshake. Yum! Eu amo morango. Tá, então vamos ver esse Baconator da Wendy's. Eu nunca comi um desses aqui. Bastante carne, hein? Beleza. Vamos provar. Salgado, tem queijo, uma boa última refeição. Depois que ele comeu, a prisão ia realizar a execução. Mas minutos antes, os funcionários descobriram que a injeção letal estava errada. Então remarcaram a execução. E no dia da próxima execução, ele pediu o mesmo lanche. E essa execução... eu pensei que ele ia pedir outro rango. Eu ia pedir pra nós, não, se tiver um hambúrguer, então como é que vem acompanhado com hambúrguer? Uma batata frita, uma Coca-Cola, né? Aí eu pensei que ele ia pedir outro esquema. Nem foi cancelada, dessa vez pelos advogados dele. Mas a terceira refeição foi diferente. Era peixe e batata. Como? Isso tá incrível! Na época, os advogados do Glossip disseram que a testemunha principal que testemunhou contra ele mentiu. Uau! Crocante por fora, parece bom. macio por dentro. Peixe muito bom, hein? Me sinto na Inglaterra. Mas enfim, o caso foi escalado para a mais alta corte dos Estados Unidos. E os juízes concordaram. Agora o Glossip não estava mais no corredor da morte. Essa é a melhor refeição até agora. Ele teve 3 refeições ainda por cima. Mas na prisão de Ellen... 3. Ou seja, o cara foi pro corredor da morte pra ficar só enchendo o bucho. E quando chegou lá no que seria o Supremo, né, Tribunal Federal, em termos de comparação da gente, ele viu que o cara não tinha cometido totalmente o crime que seria para o corredor da morte, né? Aí
Mas ele se livrou então, né? E saiu de bucho cheio. A última refeição de um detento se tornou um ritual, ao invés de uma história de redenção. Porque o detento no corredor da morte, James Edward Smith, pediu por uma garrafinha de terra, de Radha Kunda, um lago sagrado na Índia. Smith acreditava que se ele comesse isso antes da execução, ajudaria seu espírito a renascer. Então aqui temos a terra do lago sagrado na Índia, e aqui temos a terra do meu quintal em Los Angeles. Parecem similares. Eu quero ser respeitoso, então vamos provar a terra do meu quintal. Meu Deus. Rapaz, tu vai fazer isso mesmo? Cara, comeu Eu mesmo. recomendo. Deve ser a pior escolha de sabor para uma última refeição. Mentira, ele não botou não. Ele botou uma farinha ali. Não é possível. Hoje, temos uma refeição em 3 partes para o senhor. Para começar, calda de lagosta com manteiga derretida. Uau! Essa foi a última refeição de um detento chamado Ronnie Lee Gardner. Obrigado. Ou ele ainda agradece. Obrigado. Cara, isso é bom. E é só a entrada. Agora, o prato principal. Uma entrada. O New York Tem Strip Steak. mais. Maturado por 30 dias, cozido para o seu gosto. Bife e Maturado refrigerante. por 30 dias. Combinação estranha. Um ótimo pedaço de bife, hein? Dá pra sentir que foi deve maturado. Eu gosto do meu mal passado. É, não. Combinação estranha pra mim é feijão com macarrão. Qual seria uma Eu combinação acho que macarrão, ele, por si só, ele já se combina. Não precisa de muita coisa, não. E você? Você tem alguma combinação estranha que você acha assim, isso aí eu não comeria? Deixa aí um comentário, qual seria a sua combinação estranha para o Posso corredor dizer a da minha? morte? Macarrão com salsichinha. Pra mim não combina. Sério? Não combina. Esse negócio de salsichinha no macarrão. Salsichinha é só no pão, como hot dog. Aparentemente não pode vinho na prisão. Sobremesa. Torta de maçã e sorvete? Ele é meu favorito. E finalmente, senhor, o entretenimento. A maratona de filmes que o senhor pediu. Gardner pediu pra assistir a trilogia completa de Senhor dos Anéis. São umas 9 horas de filme. Ô, gente. Cuidado, Frodo, o Sméagol tá atrás de você. É um dos meus filmes favoritos. Ainda temos 7 refeições pra provar. Mas isso não é tudo. Vamos provar uma refeição do futuro, porque algumas prisões vão implementar inteligência artificial que personaliza a última refeição de um detento pra prisão economizar. Mas agora é uma refeição que quase não se considera comida. Que é isso? Que é isso? Nojento. Uma papinha. O nome disso é skilling. Prisioneiros comiam isso quase todo dia na Inglaterra vitoriana, até mesmo no dia da execução. É tipo uma veia extremamente aguada. Eu Tem não uma mosca sabia. logo aqui? A gente deixou o mais realista possível. Acho que isso não vai ajudar com o sabor. O objetivo da refeição era fazer a prisão parecer bem pior que a vida lá fora. E o pão parece uma pedra de tão duro. É terrível, é o pior até agora. E enquanto algumas refeições eram punição, Eu não sabia que na Inglaterra também tinha essa questão da pena de morte. O que eu sei é que, além dos Estados Unidos e o Japão, que a gente tinha visto aqui, a Arábia Saudita também tem, na China, na Índia, Irã, no Irã. Egito e também Vietnã, Iraque. Todos esses países têm pena de morte como execução. O Brasil, ele tá fora, ele não tem. era um ato de bondade. Antes da sua execução programada, um detento sul-africano chamado Duma Kumalo recebeu isso: um frango inteiro e sem osso. E 7 Rand, o dinheiro oficial da África do Sul. O dinheiro era para ele comprar mais comida antes da execução, mas Kumalo não usou isso pra ele. Ele usou para comprar comida para outros detentos que estavam com fome. Vamos ver esse frango. Parece um frango normal. Imagina você ir pro corredor da morte e você tá com fome, você usar o dinheiro para outros detentos que estavam com fome na mesma situação que você. Não, é sério, velho. Só ele tava sendo julgado por algo errado que fez, mas lá dentro ele tava fazendo coisa
né, teoricamente, assim, legal, boa, né? Ele tava ajudando quem tava passando fome lá dentro, né? Será que É uma coisa... poderia ser considerado o Dimas versão 2.0, aquele que Jesus salvou? não sei. Comentem. Tem gosto de frango. Kumalo pensou que essa era sua última refeição, mas antes da execução, a África do Sul aboliu a sentença de morte. Então a última refeição dele Show. virou apenas outro jantar. Agora, às vezes, não é apenas sobre o detento. As pessoas realizando a execução também queriam comer. Porque na Alemanha do século XVIII, uma prisioneira chamada Susanna Margaret Brand fez parte de um banquete onde as pessoas a cargo da sua execução compartilharam uma refeição com ela. A refeição era para simbolizar perdão. E o banquete foi ficando maior e maior. Linguiça, bife, vinho. Ficou tão grande que eles não conseguiram comer tudo. Mas isso aqui não pode ser jogado fora. Chega aí, galera! E aí, qual comida é a melhor? Gostei do cordeiro. O bife! A coisa mais estranha é que mesmo com toda essa comida, Susanna Brand apenas tomou um copo d'água. E ninguém sabe por quê. A próxima refeição quase salvou a vida de um homem. Temos bife e frango frito outra vez. Não tava com Parece fome. diferente. Vamos ver se o sabor é melhor do que os anteriores. Esse bife é bem mais fino, hein? Ele tá cortando um Meio gato descartável. Nada Ele bom tá na isso aqui. prisão. Mas e o frango frito, hein? A crosta parece mole. O KFC parecia melhor. E o KFC era melhor. Ah, suco de cereja. Minha mãe fazia uma jarra disso toda semana. Nunca tomei. Isso me traz memórias. Mas a parte mais interessante dessa refeição é a torta de nozes, porque foi usada como evidência na corte. Então, anos antes, o Hector sofreu um trauma cerebral. E os advogados dele descobriram que ele pediu para guardar a torta para depois, o que usaram para dizer que ele não havia entendido que estava à beira da execução. Mas a corte disse que não era o bastante para impedir e a torta nunca foi comida. Quem não gosta de torta de nozes? Me faz lembrar os feriados. Na minha mão eu tenho uma das últimas refeições mais estranhas já pedidas. Uma azeitona, com o caroço dentro. Victor Figure pediu porque pensou que se o caroço fosse enterrado com ele, uma oliveira cresceria da sua sepultura. Mas será que funcionaria? Bom, se o caroço Sério? atingir o solo, com água e oxigênio, poderia nascer uma árvore. Pronto, agora é só morrer. Mas a maioria das azeitonas que a gente come são curadas em sal e conservantes, e o processo geralmente mata a semente dentro do caroço. Então a oliveira que o Figure pensou que cresceria da sepultura nem tinha chance. Coitado. Foi tapeado. Né, a ignorância, né? Ele não conseguiu compreender. Mas você sabe por que no Brasil a gente não tem pena de morte? Por quê? Por causa da nossa Constituição Federal. Ela tem um tratado internacional. O Brasil assumiu um pacto de São José da Costa Rica que proíbe o retorno de pena de morte ao Brasil, que o Brasil já teve, né? Mas o Brasil ele pode ter sim pena de morte em casos de guerra. Aí sim, aí pode acontecer, é a única exceção da nossa Constituição. Um pacote de Jolly Ranchers? Isso parece mais uma última refeição de uma criança. E de certo modo, era. Mitchell tinha 17 quando o crime aconteceu. Na época, o estado onde ele morava ainda permitia a pena de morte por crimes cometidos por menores de idade. Melancia. Alguns anos depois, a Corte Suprema baniu isso, o que significa que o Mitchell foi executado só uns poucos anos antes da lei mudar. Bom, pra onde as prisões estão indo é bem mais louco, já que recentemente os jornais expuseram 3 jeitos que estão usando novas tecnologias. O primeiro são robôs sentinelas de 2 metros, que patrulham o perímetro interno da prisão com câmeras 360 e sensores de calor. E aí temos alimentação nas celas, propostas de robôs que levam remédios e comida pra dentro das celas. E o último é a padronização das refeições dos sentenciados à morte. Uma prisão já fez isso para economizar dinheiro. Trocaram refeições principais dos detentos por hambúrgueres processados, e pães de hambúrguer e cachorro-quente por pão de forma, e as caixas de leite por leite em pó. Eu não sei não, hein? Bom, vamos ver o hambúrguer de carne processada. O gosto não é bom, não. Deve ser horrível. Não tem nada de sabor. É tipo... Eu nem sei se isso tem gosto de carne de verdade. Tá, temos pão de forma. Não pode ser tão ruim, né? É um pão seco. Tem uma manteiguinha. Também não é bom. De novo, não tem sabor. Bem sem graça. E eu não sei nem o que pensar sobre esse leite em pó. Eu gosto de leite em pó. O futuro é horrível. Ai, minha nossa.
Agora tenha em mente que só faz poucos anos que a gente tem IA, então em 5 ou 10 anos as prisões podem estar totalmente diferentes. Espero que não tenham que comer essa comida. E agora finalmente a última refeição mais incrível da história das prisões. Inclui uma pizza e um bolo de aniversário. O detento que pediu isso se chamava David Woods. Ele disse que o motivo é que ele nunca teve um bolo de aniversário. Então os funcionários da prisão fizeram um pra ele. Beleza? Ok, isso é bem bom. Imagina você passar a vida todinha sem nem ter um bolo de aniversário, velho. Caramba, é pesado, hein? Eu tô firme e forte com o Brasil aí nesse pacto aí de ter o compromisso realmente de não ter a pena de morte. Eu também acho justo. Eu acho que o preso, ele tem que pagar a sua pena para ele se ressocializar, para ele voltar, né, para a sociedade, né, para ele ser uma boa pessoa. Mas e aí, você acha isso também? Você acha que alguns crimes mereciam pena de morte? Eu tenho um que eu não posso falar aqui no vídeo que eu acho que merecia a pena de morte. Mas eu acho que só é isso, velho. Você mexer, né, com as criancinhas, assim, né? Mexer com... Aí, pra mim, meu amigo, é melhor... O que você... Só tá fazendo peso na terra, velho. O cara que faz isso, ele só tá fazendo peso, ele não serve pra nada, não serve de nada, véio. Então, aí você vai deixar ele lá no presídio, lá, comendo a comida aí boa, melhor. É melhor que você dê destino pra ele. Mas você não pra pode mim é só nesse caso, essa é a nossa situação. O que você realmente não pode ter pena é de deixar um like aí pra gente curtir esse vídeo. E se você gosta demais desse tipo de conteúdo, você também tem que se inscrever, né? Pra ter sempre lá os melhores vídeos do YouTube. E não tenha pena, viu? Tralha o dedo no like e se inscreve também. E se você gostou desse vídeo, também vai gostar desse vídeo aqui, ó. Esse cara, ele foi convencido a assaltar um banco. E aí? O que é que tu me diz?